Olá, bem-vindo ao canal. Nós estamos vivendo um momento da história da igreja e da história secular muito perigoso, porque há todo um movimento para que a igreja domine por imposição, pela força, o Estado e a sociedade. Esse não foi o plano de Jesus. Esse não foi a atitude dos discípulos nem da igreja primitiva. Essa ideia de dominar o mundo, essa é uma ideia que não é cristã. Eu posso assegurar isso. E nesse vídeo nós vamos tratar desse assunto, teologia do domínio, dominianismo, e toda essa estrutura política americana e que já está no Brasil há algum tempo. Eu quero apenas, já de início, indicar um livro para você, que é esse livro Caminhos para Compreender a Teologia do Domínio, do Eliseu Pereira. Eu não conheço, né? Eu estou fazendo aqui um, uma recomendação gratuita, e ele é também o que tem um canal Teologia Pé no Chão. Eu vi o canal, estou inscrito ali, e realmente muito interessante. Mas vamos tratar do assunto de hoje. Vem comigo. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Nos Estados Unidos, um filósofo e teólogo chamado Rushdon, ele apresentou uma ideia. Qual era a ideia? Com base no capítulo 1, versículo 26 do livro de Gênesis, que trata da criação do ser humano. Então ali eu leio, então Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, e aí continua. A palavra que o Rushdon pegou, que para ele foi importante, foi a palavra domínio. A partir daí, ele desenvolveu a seguinte tese: a igreja, o ser humano cristão, foi chamado para dominar o mundo. E esse domínio tem que ser total. Essas ideias foram frutificando, inclusive no aspecto da escatologia. O que é escatologia? É o estudo dos últimos eventos. Na teologia tem esse nome. E como grande parte do mundo cristão evangélico acredita que o reino de Jesus é pós-milenista, que a vinda de Jesus é pós-milenista, então é necessário estabelecer o reino de Jesus aqui na Terra. Qual o grande problema nisso aí? É que esse estabelecimento do reino de Jesus na Terra não é feito mais por pregação, por ensino e com conversões. A partir desse momento, o reino da Terra, o reino de Jesus nessa Terra, da Igreja, deverá ser feito mediante a imposição e o controle de todas as esferas que o ser humano atua. Então aqui nós temos uma mudança de método. Nós deixamos o método da igreja primitiva no sentido de convencer as pessoas, de pregar, de ir e ensinar, para o método de avanço sobre a sociedade, a comunidade, através da imposição da força e da tomada do poder. Essa linha de pensamento escatológico, que acredita que Jesus virá à Terra depois de 1000 anos para instituir o seu reino, esse grupo passa a imaginar que nesses 1000 anos a igreja poderá tomar o domínio, poderá ter o domínio sobre a Terra. Esse dominionismo, e que se apresenta com a teologia do domínio, ou seja, a igreja dominar a sociedade, as comunidades com os seus princípios, os seus valores, ele não é monolítico. Existem algumas correntes. A primeira corrente que nós vamos dizer aqui é a do reconstrucionismo cristão. Quer dizer, a ideia é que a igreja precisa de reconstruir o Estado. Que uma vez o Estado tenha
as coisas em uma comunidade tenham sido nos termos do que Deus queria. Com a queda isso não acontece, agora vamos reconstruir a sociedade. Esse reconstrucionismo cristão é interessante e ele praticamente tem sua origem entre os calvinistas. Uma das coisas difíceis da gente pensar é uma união entre calvinistas e pentecostais. Mas, de qualquer forma, o construcionismo cristão ele busca explicitamente substituir o governo secular e a Constituição americana por um sistema baseado na lei do Antigo Testamento. Então, veja bem, a ideia desse pessoal já é uma ideia contrária ao que prevê a Constituição americana. A Constituição americana ela tem como um dos pilares a liberdade religiosa. Então, esse grupo está trabalhando para desconsiderar as liberdades previstas ali na Constituição americana e a legislação que existe, que influenciou o mundo ocidental todinho. Aí já mora o perigo dessa linha de raciocínio. E o que eu vejo é que muita gente está indo atrás dessas manifestações evangélicas de união da igreja e Estado, de envolvimento da igreja na política, sem saber ao certo quais são os fundamentos, os riscos desse comportamento. Um segundo caminho nesse dominionismo, ela aí já tem preponderância pentecostal nos Estados Unidos e aqui também, que é o reino agora, Kingdom Now, é o reino agora. Não podemos aguardar mais. Esse Kingdom Now é uma parte da teologia do domínio com seguidores dentro do pentecostalismo. Então, qual é a ideia? Ainda que Satanás tenha estado no controle do mundo desde a queda, Deus procura pessoas que o ajudem a recuperar o domínio. A pretensão aqui é que haja lideranças instituídas por Deus que vão recuperar o domínio dessa terra através da política do domínio do Estado e dos 7 montes. Mas nós temos ainda uma corrente que é a Nova Reforma Apostólica, conhecida como NAR, é uma sigla em inglês. Esse é uma corrente perigosa nesse assunto. Quando eu estou falando perigoso aqui, eu estou me referindo à questão da liberdade religiosa e da separação entre igreja e Estado. Esse tem sido o meu lema, há muitos anos, o lema da minha vida. Ao invés de se concentrar internamente na criação de suas congregações locais, sobre a orientação de presbíteros eleitos, essas igrejas da Nova Reforma Apostólica, elas se voltam para fora, por meio de redes de alinhamento com outras igrejas, sob a orientação de apóstolos de nível superior, para se engajar em guerra espiritual contra forças demoníacas e conquistar os 7 montes da cultura para estabelecer domínio sobre o mundo. A ideia dos 7 montes, que na verdade esses 7 montes é uma forma gráfica de apresentar a ideia, né? Uma espécie de meme para a apresentação da ideia. Os 7 montes são 7 esferas que a humanidade, de alguma forma, pode controlar, e os cristãos podem controlar. O primeiro dos 7 montes é a família. Então, qual é a ideia? Nós precisamos de voltar a termos famílias de cristãos. A família é a célula máter da sociedade. Então, nós precisamos de organizar a família conservadora dentro dos padrões cristãos. E o que tem de errado nisso? É lógico que o mundo cristão, não há ninguém no mundo cristão que se contraponha à ideia
de que a família é um núcleo importante, o papai, a mãe, os irmãos, a inexistência de separações, divórcios, coisas assim. Ninguém se opõe a isso no mundo cristão. Mas o problema é como nós vamos conseguir que as pessoas e que as famílias tenham essa consciência e tenham esse procedimento. Vai ser através das conversões, do ensino às pessoas de tal forma que elas se convertam a Cristo, aí que está o problema. A questão é que isso na cabeça desse pessoal do dominionismo, isso aí vai ser meio imposto à força. Não é? A legislação, a pressão. Pressão de onde? Olha só, segundo Monte, é justamente a igreja. Ou seja, o objetivo é de que essa linha de pensamento domine a igreja. Né? As coisas têm que ficar muito claras nesse sentido. Então não há espaço para um progressista dentro da igreja. Isso nós temos que ter consciência. O terceiro monte é a educação. A ideia é ocupar os espaços nas universidades, em tudo aquilo que se refere à educação deve ser dominada por aqueles que são que aceitam esse tipo de estratégia para a formação de um reino para Deus. O quarto monte é a mídia. Tudo que for de comunicação tem que ser dominado por cristãos. Deus prepara, então, pessoas que vão dominar essas áreas. Então, o quarto monte é a mídia. Então, é a imprensa, a internet, tudo que tem a ver com comunicação. Mas o quinto monte é talvez o mais perigoso para nós hoje. Por isso nós estamos vendo muita gente cristã se envolvendo com política e achando que um dos meios corretos é justamente fazendo política. O que eu tenho falado aqui em outros vídeos, que essa ideia teve momentos catastróficos na história do cristianismo. Basta que você, e eu te convido a assistir os outros vídeos que eu estou colocando aqui sobre esse tema. Então, o quinto monte é justamente a economia. Então, a economia tem que ser dominada por cristãos. O sexto monte é a economia. O sétimo monte é justamente as artes. Então, olha só, a gente tem a política dominada pela igreja. Nós temos as artes, o cinema, tudo que se refere, todas as manifestações artísticas dominadas pela igreja. Nós temos a economia, a mídia, não é? Nós temos a escola, as universidades. Então, qual é a ideia? Vamos preparando gente e vamos tomando esse espaço. Por quê? Porque o reino de Jesus Cristo Jesus Cristo volta depois de um milênio. E nesse milênio, a igreja tem que preparar o mundo e tem que tomar os espaços. Dito isto, eu quero fazer uma análise agora sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos da América e o que está acontecendo no Brasil também. De uma forma menos intensa, mas é só uma questão de tempo e chegamos lá. O Donald Trump, ele se tornou um símbolo, ele se tornou um meio para a realização dos ideais desse pessoal do dominionismo. O Donald Trump, ele é uma figura que você pode dizer assim, ele não é muito ligado à igreja, e por que ele tem, então, aquelas reuniões, ele tem uma mulher, uma pastora lá que é uma espécie de conselheira espiritual, por que estão reunidos na Casa Branca tanta gente envolvida com religião, falando em liberdade religiosa, mas avisado desavisadamente, entrando numa linha que o resultado certeiro é a extinção da liberdade religiosa. É porque esse pessoal do dominionismo, eles têm uma visão de que haveria um líder, e esse líder é o Donald Trump, que se assemelharia na história a Ciro da Pérsia. Quem foi o Ciro? O Ciro foi o imperador medo-persa
que permitiu que o povo de Deus, quando estava exilado em Babilônia, no exílio babilônico, permitiu que eles voltassem para reconstruir o templo e as muralhas e a cidade de Jerusalém. Esse Ciro não era do povo de Deus, ainda que no livro de Esdras ele mesmo discursa dizendo que eles consideravam quem? Um servo de Deus. Só que ele não era do povo de Deus, ele nunca se tornou um judeu, ele nunca aceitou claramente qualquer traço da religião judaica. O Trump seria a mesma coisa. O Trump seria aquela figura que ele tem o poder político e se veste da missão religiosa, mesmo que se na cabeça de alguns ele esteja sendo usado para isso. Ele é um instrumento de Deus para isso. Então o dominionismo compara o Trump ao Ciro da Pérsia. Mas aqui se acende uma luz que eu quero fazer uma outra comparação. Na verdade, o dominionismo pensa em Ciro como um tipo do Donald Trump, mas eu quero dizer que, na verdade, é Constantino, o imperador Constantino, que é essa figura. Por que eu digo isso? Porque o Constantino, ele assume, vamos dizer, o cristianismo dele no ano 313, vamos dizer, colocar como marca no início do governo dele, do reinado. Um tempo que a igreja era perseguida, a igreja estava numa situação lamentável. Então, o Constantino, quando ele supostamente se converte, ele dá liberdade religiosa no ano 313. Ele já começa a presidir concílios. Em 321, ele faz uma lei de honra ao dia do sol. Em 325, ele preside o concílio de Nicéia. E assim por diante, eu tenho falado em alguns vídeos isso aqui, ele vai criando corpo dentro da igreja e vai dominando a igreja. E a igreja, por sua vez, vai recebendo benesses, recebe a liberdade religiosa, ótimo, a igreja recebe os seus livros, os bispos começam a ter um tratamento de pessoas muito importantes, e naquele processo começam a ser construídas igrejas, e a mãe de Constantino, que era Helena, começa também a produzir excursões lá na Terra Santa, fazendo igreja. Quer dizer, há um momento de euforia no meio cristão. Só que essa euforia, que a gente olhando assim parece algo muito bom, estava gerando dentro da igreja uma situação difícil. E essa situação difícil não é vista hoje, não sou eu que estou dizendo isso hoje, não são os historiadores modernos que chegam a essa conclusão. Já na época do Constantino, muita gente não aceitava, percebia a decadência da igreja. Por exemplo, muitos historiadores nos contam a história dos monges egípcios, né, que coincide com aquele momento do monasticismo egípcio. E esse pessoal não aceitava o que estava acontecendo com a igreja. E, posteriormente a isso, a gente vai estudando a história, eu tenho gravado vídeos aqui sobre isso, você vai vendo que realmente a igreja vai sendo cooptada pelo Estado e, ao mesmo tempo, pensa que está cooptando o Estado e vai misturando essa situação, que demorou muito tempo para ser corrigida na mistura da igreja com o Estado. Então, eu pergunto, é Ciro ou Constantino? O Donald Trump representa Ciro ou representa o Constantino? O Ciro libertou um povo exilado. O Constantino protege, prestigia e tutela a fé. O Trump torna-se um símbolo político-religioso de uma agenda, a agenda dos dominionistas. Então, resumindo aqui rapidamente, antes do poder, antes de 313, antes de Constantino, o testemunho crescia sem trono, sem espada e sem máquina estatal. A força vinha da cruz, não do palácio. Nós temos que ter consciência disso. Por outro lado, quando o
o abraço do império ocorre, o imperador agora protege a fé, a proteção pode virar tutela, a fé ganha palco público, os bispos se aproximam do centro do poder, a cruz começa a ser confundida com o brasão do império. É isso que nós queremos para a igreja? É essa mistura com a política nos Estados Unidos e no Brasil, essa mistura de Donald Trump com a igreja para impor o pensamento cristão à comunidade e à própria nação, para criar um modelo cristão de governo? É isso que nós pretendemos? É evidente pela história que todas as vezes que isso aconteceu na igreja, o problema foi grande. A opressão foi grande. Quando a igreja começou a se utilizar do Estado, dos reis, dos imperadores e agora dos presidentes de república, quando a igreja passou a ter esse caminho, ela abandonou a conversão e passou a optar pela imposição. Então eu posso falar com tranquilidade que o Trump é um novo Constantino. O líder, a figura dele como líder político nos Estados Unidos, vira um instrumento sagrado. As pessoas não querem saber do que o Trump faz. Se ele está bombardeando aqui e ali, o que se pensa é que tudo que ele está fazendo é por ordem divina. Que então é razoável que os Estados Unidos deixe de ser um cordeiro, uma nação cristã mais pura, e passe a falar como o dragão, como está falando. A coisa não está brincadeira, não. A política, e isso é o problema, e o Brasil está passando por isso, recebe uma linguagem espiritual. A oposição é tratada como ameaça ao plano de Deus. Quem se opõe a essa corrente, quem está dizendo, não, pessoal, vamos deixar a igreja fora disso aí. A igreja tem que evangelizar, a igreja tem que pregar, a igreja tem que conseguir conversões. As pessoas que não aceitam essa ideia e que se opõem à outra, que é impor, a igreja tomar o poder, a igreja impor os seus dogmas e as suas verdades, essas pessoas que se opõem a isso são uma ameaça ao plano de Deus. Isso é grave. Agora, você está vendo esse vídeo e provavelmente você é evangélico, eu quero fazer uma consideração. A base do cristianismo é a Bíblia. Então, no que a gente vai acreditar e como a gente vai agir tem que ser de acordo com a palavra de Deus. E esse é um lema muito importante para o protestantismo. Lutero, Calvino, todos os reformadores, eles nos orientaram a admitirmos o sola escritura, nada além da escritura. Então veja bem, a chave teológica para esse assunto aqui é a gente perguntar como agiu Jesus diante do poder, como agiram os apóstolos diante do poder, como agiu a igreja primitiva diante do poder. Jesus foi instado e ele poderia naquele momento tentar uma mudança. No ministério dele ele poderia ter se envolvido com o pessoal do Estado, as autoridades, os governadores romanos, o sinédrio judaico. Quem sabe ele pudesse, para concluir o ministério dele, tomar alguns atalhos que facilitassem o que ele tinha que fazer. Ele virou para Pilatos e disse o seguinte: o meu reino não é desse mundo. E eu vejo na mesma atitude de Jesus dos seus apóstolos, dos seus discípulos, o que eles em algum momento cortejaram uma autoridade secular. Será que Paulo em algum momento procurou convencer o Agripa, o Festo, de uma maneira assim, olha, podemos fazer uma associação aí, vamos acabar com isso? Foi esse o comportamento dos apóstolos? A igreja primitiva fazia acenos ao Império Romano, fazia concessões ao Império Romano. A igreja tinha a necessidade ou o desejo de assumir cargos públicos? Não, nenhum desse pessoal, nos 3 primeiros séculos, não houve esse comportamento de ninguém dentro da igreja.
Isso só vai acontecer no quarto século, na época do Constantino, e aí a gente vê o resultado. Não precisa acreditar em mim. Vamos atrás dos livros de história. Então, eu digo a você, nós precisamos de responder a uma pergunta: testemunhar ou dominar? O cristianismo puro, o cristianismo que Jesus Cristo ensinou, e os seus apóstolos aprenderam e seguiram também. Não o Jesus Cristo apresentado no decorrer da história e que está sendo apresentado hoje. Mas qual a resposta que esses, Jesus e os seus discípulos, dariam? Testemunhar, ou seja, convencer as pessoas, falar de que eu sou um cristão, como o cristão age, e a partir do momento que as pessoas são ensinadas, elas se convertem, mudam de atitude, trazem novos discípulos, ide, ensinai em toda a terra. Eu pergunto, esse é o método que está se propondo com a teologia do domínio, com o dominionismo? Ou a ideia é dominar as pessoas, é impor pela força supostos valores cristãos, é controlar o Estado, a mídia, as artes, a igreja, a educação? Esse é o propósito? Isso é válido um negócio desse? Quem tem que responder não sou eu. Coloca aí embaixo no vídeo qual é a sua opinião. Constantino oferece prestígio. Trump oferece uma identidade política. E Cristo oferece cruz, verdade e serviço. Curta o vídeo, compartilhe. Que, se você gostou do vídeo, faça isso, compartilhe. E se inscreva aqui no meu canal para receber outros vídeos iguais a esse. Um abraço e até o próximo.